Olá, vamos dar continuidade aqui à nossa jornada de consagração e dedicação a Deus. Mais uma vez, deixando aqui mais tarde esta palavra. Hoje, sábado, tive o culto Modeladas, então hoje foi bastante agitação, um dia bem atípico, né? Mas não deixando de vir aqui, deixar uma passagem nesse tempo de consagração. Amém? Uma consagração com Deus a gente não quebra, né? A gente não falha. Podemos ter e temos muitas falhas nas nossas vidas, mas nós nunca podemos falhar em algo que nós consagramos a Deus. Amém? Então eu quero compartilhar com você, sem delonga, e esse vídeo também não vai demorar muito, né? Para hoje, sábado, você não deixar de ouvir essa ministração, essa palavra e não quebrar aí esse tempo, né? Eu quero compartilhar com você uma passagem que está lá no livro de João, no capítulo 6, que diz assim, lá no versículo 28, os discípulos perguntando para Jesus: "E o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer?" E Jesus respondeu: "A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou." Responde aí para você: crer. Amém? Deus, esta é a tua palavra. Ela não volta vazia e ela não voltará vazia. Antes, ela cumprirá o efeito ao qual ela foi enviada hoje aqui para nós, ao qual ela foi determinada. Ela foi determinada para um tempo específico, para algo específico. E então, para este tempo, nós recebemos esta palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso espírito, ao nosso coração e nos dê um discernimento, uma revelação, uma transformação a respeito dela. Em nome de Jesus, amém? Então, lendo essa palavra aqui, perguntando a Deus a direção da palavra de hoje, e me veio esta passagem e eu amei demais porque muitas vezes, né, eu mesma sempre muito agitada, mas nós precisamos sempre parar, né, para poder fazer o realinhamento, como sempre digo, o realinhamento da nossa rota, do nosso pensamento, né, dos nossos comportamentos, das nossas decisões, da nossa escolha. Então, às vezes a gente sempre está com muitas obras, com muitas demandas, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, e principalmente tem muitas pessoas, né? Que você não seja uma delas, em nome de Jesus, mas que se for hoje você alinha esse caminho, né? Essa rota aí. Muitas pessoas elas preenchem as suas vidas querendo mostrar muitas obras para Deus. Obras, 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 e elas perdem o principal, é o relacionamento. E hoje nós tivemos um culto, né, de mulheres modeladas na série de Águas Claras, e o tema hoje foi sobre unidas pela presença, né? Mas eu quero trazer isso aqui para você, esse tema, unidos pela presença. E muitas pessoas se desprendem da presença por causa de muitas obras, por causa de muitas demandas, por causa de muitos afazeres, né? Então, como Maria e Marta, né? Jesus fala, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte, né? Ela vai reclamar porque Maria não está me ajudando, Maria não está me ajudando porque ela está ali aos pés de Jesus, né? E Marta está na obra, obra, obra. Não que a obra não seja importante, ela é super importante, mas ela não pode ocupar o lugar da rendição, o lugar da contemplação da presença, né? E às vezes as demandas, as rotinas puxadas demais roubam das pessoas este lugar, né? E aqui os discípulos perguntam o que precisamos fazer para realizar, né? Muitas pessoas estão muito preocupadas com o realizar, preciso realizar, realizar. Isso está trazendo uma opressão, na verdade, isso aqui eu acho que daria 1 hora de vídeo, vou tentar resumir, é porque vai vindo aqui, né? Esse tema é realmente um tema muito, enfim, muitas pessoas estão tão ocupadas, né, muito oprimidas, muito pressionadas, muito sugadas, desgastadas, porque elas estão focando somente no realizar, realizar, realizar. Né? E eu pergunto assim para algumas pessoas que estão nesse modo muito acelerado, eu pergunto, quem que te pediu para fazer tudo isso? Né? E não, mas eu tenho, não. Por que você tem? Às vezes é uma cobrança, né, de um rótulo familiar, né, de um rótulo social, mas eu falo, Deus te pediu isso, né?
Eu já tentei, já passei tantas fases, né, e passo tantas fases, e em algumas delas eu ficava tentando sempre, Deus tirava e eu ia lá armar outra coisa, Deus tirava e eu lá armava outra coisa, e Deus ficava assim, Micaele, quando você vai entender que é para você desacelerar, que eu quero conversar e te entregar algumas coisas, ter um momento mais nosso aqui, você precisa desacelerar. E muitas pessoas ficam assim, Deus está com pressa, Deus está com pressa. Eu fico perguntando, Deus está com pressa de quê? Porque Ele é o dono do Cronos, do Kairos, Ele é o dono do tempo. E por que Ele estaria com pressa? E eu creio que a única pressa que Deus deve ter, se Ele tiver, é para que a gente volte para Ele. É para que a gente se relacione com Ele. Não creio que Deus está com pressa de você ser a pessoa mais rica e mais bem-sucedida financeiramente do mundo, ou de ser a pessoa com maior status, ou maior influência, e não sei o que, tantos seguidores, ou tanto isso, ou tanto aquilo. Eu não creio que Deus está com pressa disso. Se Ele tiver com algum tipo de pressa, seria para um relacionamento com Ele, sabe? Porque Ele pode fazer algo poderoso em todas essas áreas aí, de forma repentina, enquanto você vive um verdadeiro, um real relacionamento com Ele. Mas, enfim, muitas pessoas estão presas, aprisionadas nesse rótulo, nessa pressão e nessa prisão de eu preciso realizar, realizar e realizar. E estão esquecendo do principal, que é a resposta que Jesus dá no versículo 29. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então, muitas pessoas estão realizando tantas coisas e perdendo o principal, deixando de crer em Jesus Cristo, deixando de crer na palavra dele, deixando de relacionar com a pessoa de Jesus Cristo. Esta é a nossa principal obra. E você que me conhece um pouco mais de tempo, né, que me acompanha em vídeos ou lives, algo assim, sabe que eu já falei muitas vezes aqui, já liberei alguns vídeos sobre isso, que Jesus não nos chama de realizadores, Ele nos chama de crentes. Creia, Ele fala, não quero que vocês façam, eu quero que vocês creiam, né? O fazer é consequência, então não é fazer, fazer, fazer e depois, não, primeiro é crer. Nossa principal obra é crer, por isso nós não somos chamados de realizadores, nós somos chamados filhos, crentes, aquele que crê naquele que Deus enviou. Amém? Deus abençoe você, que Ele realinhe o seu coração, que Ele realinhe os seus pés, as suas mãos, que Ele desacelere as suas emoções, né? Que o fruto do Espírito faça isso com você, não é só por você, é com você, né? Que você venha fluir e frutificar nesse tempo que você deixa essa pressão de realizar para crer. Aí depois que você crê, o realizar se torna algo leve e não um fardo pesado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.